A paz do Senhor, amados irmãos, que alegria estar contigo no dia de hoje. Entramos no dia 67 da nossa leitura bíblica anual. Nosso tema é Balaão e a voz de Deus. Esta será uma leitura bem interessante, bem bacana mesmo, pois conta uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus. Vamos ler Números 22 ao 24. Se você desejar, coloque nos comentários o que chama a tua atenção, curta, assim você nos ajuda também com o nosso canal. Amém? Diz assim a palavra: Balaque envia mensageiros a Balaão. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora, se essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra. Porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram, levando consigo o dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Fiquem aqui esta noite e lhes trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os chefes do Moabita ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: Quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos Moabitas, filhos de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora e amaldiçoe este povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então disse Deus a Balaão: Não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é o povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: Voltem para a sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Então os chefes dos moabitas se levantaram, foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo, Balaque enviou chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor, amaldiçoe este povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequena ou grande. Agora, peço que fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: Como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo.
Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito onde não havia caminho para se desviarem, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: O que foi que eu fiz a você, para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: Não é verdade que eu sou a sua jumenta, em quem você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça, se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que você estava nesse caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que está nos confins do Armor e na fronteira extrema. Balaque perguntou a Balaão: Por acaso não mandei mensageiros para chamá-lo? Por que não veio até aqui? Será que não posso de fato cobrir você de honrarias? Balaão respondeu a Balaque: Eis que estou aqui diante de você. Mas será que poderia agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a Baamote-Baal, e dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. Balaão abençoa Israel pela primeira vez. Números 23. Então Balaão disse a Balaque: Construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito. E os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. E o que ele me mostrar, direi a você. E Balaão subiu a um monte descampado. Deus se encontrou com Balaão e lhe disse: Preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu suas palavras e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo.
E eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Mas Balaão respondeu: será que eu não deveria ter o cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Balaão abençoou Israel pela segunda vez. Então Balaque lhe disse: peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Balaque levou-o consigo ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: volta para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Balaão voltou, e eis que Balaque estava junto do holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque perguntou: o que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: levante-se, Balaque, e ouça, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor seu Deus está com eles. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então Balaque disse a Balaão: não amaldiçoe o povo, mas também não o abençoe. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: eu não tinha dito a você? Tudo que o Senhor falar, isso farei? Balaão abençoa pela terceira vez Israel. Então Balaque disse a Balaão: venha por favor que eu o levarei a outro lugar. Talvez pareça bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoe o povo. Assim Balaque levou Balaão consigo ao alto do monte Peor, de onde se avista o deserto. Balaão disse a Balaque: construa nesse lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Números 24. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor, que ele abençoasse Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos. E o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele proferiu a sua palavra dizendo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Como são boas as suas tendas, ó Jacó! Como são boas as suas moradas, ó Israel!
São como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará seus ossos, e com as suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que abençoarem você, e malditos os que amaldiçoarem você. Então Balaque ficou irado com Balaão e bateu com uma mão na outra. Balaque disse a Balaão: eu chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora já 3 vezes você somente os abençoou. Agora vá embora para sua casa. Eu tinha dito que o cobriria de honras, mas eis que o Senhor o privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que você me enviou, que mesmo que você me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal, por minha própria iniciativa? E não é verdade que eu disse que falaria apenas o que o Senhor me dissesse? Agora, eis que volto ao meu povo, mas antes disso, venho, pois. Quero avisá-lo do que esse povo fará ao seu povo nos últimos dias. A profecia de Balaão, a estrela de Jacó. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma propriedade, Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador, ele exterminará os que restam das cidades. Balaão viu a Balaque, proferiu as suas palavras e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: a sua habitação está segura, e você pôs o seu ninho na rocha. Todavia o queneu será consumido, até que Assur leve você cativo. Balaão proferiu ainda a sua palavra e disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Homens virão da costa de Quitim, em seus navios afligirão Assur e Éber, e também eles mesmos perecerão. Depois Balaão se levantou e se foi. Voltou para a sua terra. Também Balaque se foi pelo seu caminho. Coisa linda, vemos aqui Balaão, um homem que caía, mas os olhos espirituais estavam abertos e ele podia ver e ouvir aquilo que Deus tinha para entregar ao seu povo e a quem o Senhor quisesse falar. Coisa linda, coisa tremenda. Vamos às leituras complementares. A jumenta fala. Olha que interessante, né, meu irmão? Números 22, 21 a seguir. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e os 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho.
Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito onde não havia caminho para se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você? Para que você me espancasse já 3 vezes. Balaão respondeu à jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou a sua jumenta, em quem você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça, se prostrou com o rosto em terra. Olha que tremendo, irmãos. Deus faz a jumenta falar, né? E nós vemos aqui que Deus havia dito para Balaão que fosse com aqueles homens, mas no caminho Deus se ira com Balaão, né? O que eu posso aqui imaginar do que aconteceu, né? Quem sabe Balaão começou a pensar nas honrarias, na riqueza que receberia, e Deus não se agradou e tratou com ele ali, porque ele era servo de Deus. Mas mesmo sendo servo de Deus, era um homem bravo, né? Espancou a jumenta. Quando a jumenta fala com ele, ele fala com a jumenta. Irmãos, não é porque uma pessoa é escolhida do Senhor que não é um ser humano também. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15 ao 16. O erro de Balaão. Veja que interessante, nós estamos ainda no Pentateuco, né? No começo da Bíblia, e agora nós vamos lá para o final, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, e ainda fala dessa história. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refriou a insensatez do profeta. É aquilo que eu estava falando, né? Ele amou a riqueza pela injustiça, né? Dentro do seu coração. Deus, lá em Números não falava, mas aqui agora a revelação. Pedro tem a revelação plena do que houve. O que acontece? Balaão estava indo disposto a amaldiçoar Israel, contanto que recebesse a sua parte. Como diz aqui o manezinho da ilha: farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu irmão, você que serve a Deus, esteja disposto a passar escassez, a passar períodos de prova, de angústia, mas não negocie os teus princípios com Deus. Não negocie a tua caminhada com o Espírito Santo. O engano no coração, Apocalipse 2:14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Olha, irmãos, agora nós estamos no último livro da Bíblia, e a Bíblia ela é toda conectada, ela é fantástica, porque quem escreve o Apocalipse é João, na ilha de Patmos. E quem escreve Números é Moisés. Irmãos, são épocas totalmente diferentes, milhares de anos entre uma situação e outra, e ela é toda ligada. Isso é maravilhoso. Aí ele diz: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Irmãos, muitas vezes a gente tolera pessoas que fazem o povo de Deus pecar, e Deus não se agrada disso.
doutrina de Balaão, armar ciladas. Pessoas que armam cilada para você, pessoas que chegam na tua casa murmurando, reclamando da igreja, murmurando do pastor. A Bíblia diz que a murmuração é como pecado de idolatria, e porfiar, continuar nessa rebelião é pecado terrível, é pecado de feitiçaria, né? Nós podemos encarar aqui que Balaão era como um feiticeiro. Irmãos, não murmure, nunca murmure das lideranças, principalmente das lideranças espirituais. Se você tem dúvida, se você tem algum questionamento, se você não concorda com alguma coisa, procure diretamente essa liderança e conversa com ela para que ela te explique pela palavra de Deus. E para isso você precisa também conhecer a palavra, para saber se ela está falando o que é correto. Então, que bom que você está lendo as Escrituras juntamente conosco. Meus amados irmãos, lembrando que no dia de hoje, às 9h30, nós teremos a Santa Ceia do Senhor e à noite também, às 19 horas. Aproveita um desses horários e venha participar conosco. O nosso resumo diz assim: Balaão tenta amaldiçoar Israel, mas Deus transforma a maldição em bênção. Nenhum plano humano prevalece contra a vontade divina. Dá um check de leitura concluída, coloca nas anotações que chamou a tua atenção. Falei que a leitura de hoje era muito bacana, muito legal. E também coloca nos comentários o que tocou teu coração. Quero pedir para minha filha que chegue aqui pertinho de mim, porque a irmã Leonir, se eu não me engano, é o nome. Deixa eu ver aqui. Ela pediu para mim, para a gente passar qual é a Leonir mesmo, né? A nossa querida irmã. Qual é a versão que a gente está usando? Então, a Bíblia que eu estou usando é Nova Almeida Atualizada, Bíblia Sagrada, letra super gigante, porque até mesmo assim com óculos eu tenho que usar, né? Então, Nova Almeida Atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. Amém? Vamos ver mais aqui se tem mais alguma coisa para ajudar também. Não, é isso aqui mesmo, tá? Aí aqui, ó. Isso aqui é uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Nova Almeida Atualizada, tradução de João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada. Maravilha? Maravilha, minha irmã. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor. Um abraço para todos.